Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Daniel Bernardo aqui. Primeiro vídeo no YouTube, estreando o meu canal hoje. E bem, eu tô aqui para conversar sobre exportação, tá? Eu sou um executivo de exportação já faz uns 5 anos. E bem, agora, né, nesses últimos 5 anos que passaram, muitas pessoas e empresas me perguntam sobre exportação, né? Sobre como exportar, por que exportar, quais os primeiros passos, como que estrutura uma operação de exportação, quais as pessoas relevantes, quais as pessoas que são interessantes terem na equipe, se é via representante comercial, se é via distribuição, enfim. Várias dúvidas surgiram nesse campo, muito devido às crises que o Brasil vem sofrendo nesses últimos anos e também a questão do dólar. Né? O dólar está num patamar recorde histórico, então é natural que as empresas elas comecem a pensar no mercado exterior como uma forma de gerar receita. Então, basicamente, eu estou começando agora meu primeiro vídeo que é sobre exportação. Né? O tema desse vídeo será por que exportar? Quais são os benefícios, o porquê que as empresas têm que olhar para a exportação. Bem, o primeiro ponto que eu vejo que é interessante a gente pontuar é a questão que a exportação, empresas exportadoras são mais lucrativas que as empresas não exportadoras. E por que isso? Porque na exportação não se paga vários impostos de saída de uma operação de faturamento normal. Então você não paga ICMS, PIS, COFINS, você não paga vários impostos de saída. E isso faz com que o empresário, né, as empresas que exportam, elas conseguem praticar um preço um pouco mais alto do que elas conseguiriam aqui no mercado local. Na verdade, um preço não um preço mais alto, mas um lucro maior por elas não terem que pagar essa cascata de impostos. Então, a empresa, ao exportar, ela tem um resultado financeiro melhor, mais interessante. Segundo ponto, a questão do posicionamento. Né? Uma empresa que ela exporta, ela tem um posicionamento no mercado doméstico superior ao posicionamento de uma empresa que não exporta. Né? É, isso é muito nítido quando você trabalha no mercado no comercial, né? na parte de vendas, em que você, quando comunica que a sua empresa exporta, gera uma credibilidade adicional. Né? O teu cliente ele tem um posicionamento da tua marca, ele vê a tua marca com uma percepção de valor mais elevada. Dessa forma, você ganha, né, esse posicionamento que ele é um pouco intangível aqui não dá para medir isso em receita, mas se ganha isso nitidamente. O terceiro ponto do motivo, né, por que as empresas estão exportando, né, e que tem que exportar, no meu ponto de vista, é a questão do mercado brasileiro, né? O risco Brasil, né, se a gente pegar nos últimos 30 anos, o Brasil aí ele está em sucessivas crises, né? A cada 3, 4, 5 anos, ele está vivendo alguma crise, ele está com uma capacidade ociosa, a demanda não tá, o consumo, né, não está em níveis históricos, a renda per capita não está evoluindo, enfim, o Brasil é um país de sucessivas crises. Dessa forma é muito interessante diversificar esse mercado, né? Pô, se é uma empresa, você está 100% exposto ao mercado brasileiro, é interessante você reduzir essa dependência do mercado brasileiro e ir para alguns outros mercados que estão em crescimento ou que são mais consolidados e que possam te dar esse retorno. Vou dar somente um dado. Na crise brasileira ali de 2014, 2015, 2016, né? 2015 e 2016 foi a recessão. O Brasil teve uma queda de PIB aí de 3,5 e depois mais um de 3 ponto alguma coisa. Nesse mesmo momento, eu analisei os três maiores economias do mundo: Estados Unidos, União Europeia e China. E todas essas três economias cresceram nesse período. Então cresceram aí os Estados Unidos 2%, União Europeia 2%, China 7%, enfim. Então o Brasil entrou em uma recessão e os outros países estavam crescendo. Uma empresa que está exposta também aos outros países, ela se beneficiaria dessa questão do crescimento do PIB per capita dos outros países, o crescimento, enfim, o crescimento do consumo afetaria essa empresa também e seria até uma oportunidade dela aumentar essa participação, né? E o quarto ponto que eu gosto de explicar é a questão do câmbio, né? O Brasil, se a gente pegar vários setores brasileiros, né, química fina, toda a parte de remédios,
o setor têxtil, que eu sou especialista, né? É uma indústria muito sensível ao câmbio, né? É uma indústria muito dependente de matérias-primas importadas. E isso torna ainda mais importante a exportação. Por quê? Porque a exportação, quando ela é bem utilizada num mercado que é dependente do dólar, né, que o custo é dependente do dólar, ela se torna como um hedge natural, né? Por exemplo, vou dar um exemplo prático de uma indústria têxtil brasileira. Ela importa sua matéria-prima dolarizada, então, quando o dólar dá uma subida brusca, o custo dela é diretamente impactado nessa subida, mas se ela já exporta, se ela tem esse canal de distribuição de exportação montado, ela recebe essa receita em dólar também quando o dólar aumenta. Dessa forma, ela acaba equilibrando um pouco a conta. Claro, isso tudo vai depender da porcentagem que ela fatura para o exterior, né? Já que a maioria da matéria-prima dela é importada. Então, quanto maior for a porcentagem que ela exporta, mais esse hedge cambial ele vai ser efetivo e mais a empresa vai sentir menos esse prejuízo do câmbio. Para vocês terem uma noção, ali de outubro de 2014 a outubro de 2015, o dólar ele subiu no Brasil, né? Ele se tornou mais valioso, o real desvalorizou perante o dólar em 60%. Então você imagina uma empresa que tem matéria-prima dolarizada ter que aumentar 60% do seu custo, sendo que o mercado doméstico brasileiro estava recessivo. Então a demanda, né, o consumo do varejo no Brasil estava recessivo. Então ela tem esse aumento de custo e ela não consegue repassar aqui nessa ponta porque o pessoal não está comprando, simplesmente, né? Então, assim, essa questão do câmbio, ela torna muito importante uma indústria que é muito impactada pelo dólar aqui na compra, ela tem essa saída de exportação. Por isso que eu sou entusiasta desse processo, tanto de exportação como de internacionalização das empresas, porque eu vejo muitos benefícios, né? Um outro ponto que eu gostaria de apontar é que a exportação ela serve como uma oficina de competitividade, né? Por que uma oficina de competitividade? Porque a exportação, por exemplo, se o Brasil hoje está muito afastado das cadeias globais de valor quando a gente fala em produtos semi-manufaturados e manufaturados, né? A gente é muito forte no primário, né? No agronegócio, na mineração, mas a gente deixa a desejar muito no produto manufaturado, né? O Brasil, quando exporta, ele se conecta com uma empresa quando exporta, ela se conecta com as cadeias globais de valor. E se conectando com as cadeias globais de valor, ela acaba aprendendo com essas cadeias, né? Uma empresa conectada, orientada ao mercado externo, ela entende as principais exigências dos clientes, porque isso naturalmente vai pingar para ela. Ela entende as principais requisitos de qualidade que ela tem que ter, as principais tecnologias adotadas no setor e no segmento para que ela consiga ser competitiva. Então, ela acaba tendo que se profissionalizar, tendo que se tornar mais competitiva em sua natureza. E isso acaba, né, é identificado que empresas que exportam são mais competitivas que empresas que não exportam. E como a gente sabe, competitividade é o que vai mandar, né? Ou você conseguir produzir com um custo menor, ou você conseguir agregar um valor maior no seu produto. Então, esses são cinco motivos que eu acho que são muito importantes quando a gente fala na exportação. O sexto que eu gostaria de elencar é a questão que é bom para a nação, né? É muito bom para a nossa nação ter empresas exportadoras, né? A gente faz países que têm capital para comprar nosso produto, né? Ou, enfim, países ricos, quando eles o compram, né? Financiar nossas cadeias aqui, né? Eles pagam os consumidores que têm mais poder de compra, financiando o nosso desenvolvimento aqui. Então é muito importante para uma nação ser exportadora, né? É só a gente olhar exemplos, por exemplo, da Coreia do Sul ou, por exemplo, da China, que nos últimos 30, 40 anos orientaram as suas economias para o mercado internacional e colhendo resultados de industrialização, de crescimento fantásticos, né? Então, aí eu queria pontuar esses 6 pontos do porquê que a exportação é tão relevante, tanto para as empresas como para a nação. Beleza? É o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui no YouTube, tá? Então, assim, é um vídeo que vai sair com pouca edição, vai ser mesmo só de apresentação do que a gente vai estar comentando aqui nos próximos vídeos. Espero que vocês gostem. Se tiverem alguma dúvida, joguem nos comentários que eu vou ficar
muito feliz em interagir com vocês, beleza? Muito obrigado, galera. Até a próxima.